às vezes os grupos políticos não são muito diferentes daqueles grupos terroristas que, bom, os grupos terroristas assassinam materialmente, Sim. mas na política tudo aquilo que eu observo são assassinatos de caráter, de matar a moral das pessoas, a Sim. ética das pessoas, com muita facilidade. E hoje, então, liga-se a ventoinha nas redes sociais e aquilo propaga. Será que ainda nos indignamos com os escândalos? Ou estamos cada vez mais anestesiados? Políticos condenados e presos por corrupção regressam e vencem de novo, reforçando a sua votação. Afinal, no último ano tivemos 2 eleições provocadas por escândalos políticos. Há escândalos em todas as democracias e, apesar de as contaminarem, há quem defenda que são importantes para a sua regeneração. Agora que decorre finalmente o julgamento do maior escândalo do nosso meio século de democracia, pela longevidade, pelas falhas da justiça e pela figura envolvida, um primeiro-ministro de Portugal, é o timing certo para meditar nestas questões. Para isso, convidei Bruno Paixão, escritor, ativista cultural, professor e investigador, doutorado em corrupção e escândalo político. Há 2 anos estreou-se na ficção com o premiado Os Segredos de Juvenal Papisco e há 1 ano lançou o seu segundo romance premiado, Os 30 Nomes de Deus. Hoje, visita-nos com o seu último ensaio Isto é um Escândalo, como os escândalos da política degradaram a democracia. Uma reflexão crítica sobre os bastidores da política, dos mídia e da justiça. Eis um assunto que define bem a paixão que ele, afinal, carrega no nome. Olá, Bruno, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta à Rádio Observador. Olá, João Paulo, é um gosto. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. É muito curioso porque tu vieste não vieste, aliás, a última vez já há 2 anos e 3 meses, vieste falar da tua estreia na ficção, Os Segredos do Jornal Papisco, mas foi online, pronto, porque estávamos em plena pandemia e tudo. E hoje visito-vos. Tu hoje visitas em corpo presente. Tu nasceste esta aldeia Pereira, foi onde tu viveste toda a vida. Nasceste em Coimbra, provavelmente. Eu nasci em Coimbra. E depois cresceste. Meu pai, a minha mãe é transmontana e o meu pai de uma pequena vila, é uma vila que já foi aldeia. Ok. E hoje é uma vila a poucos quilómetros de Coimbra. E, portanto, pude sempre experimentar felizmente, este ar mais campestre, onde as coisas são bem diferentes. E depois, em cima, tens o teu refúgio especial onde escreves. Já lá vamos. Tu estás a 4 meses de mudar de década. Como é que tu estás tranquilo com isso, ou não? Pois estou. É pacífico para ti? Procuro não pensar. Procuro não pensar porque ainda ontem era muito, muito novo. E agora continuas a ser os olhos. E percebi que já não sou assim tão novo. Claro, és tu e a democracia, não é? Cá, então, a ser um bocadinho mais velha que tu. E é uma coisa que eu nunca esqueci que tu disseste, que é, eu sentia-me escritor ainda antes de saber ler e escrever. Isto é tão bonito. Sentis esta compulsão, porque de facto tinhas este gosto pelas leituras, pelos livros. Muito grande pelo objeto livro. Sim. Por tudo aquilo que é encantatório nas histórias que vinham até nós. E procurava sempre saber sobre os autores e lembro-me de procurar saber mais sobre como era a vida daquele autor. Portanto, essa curiosidade pelos autores. Foi um aspecto que me encantou muito. Eras um bom diabrete. Escrevia e encadernava eu próprio com fita cola. Não havia agrafador. Lá em casa era com uma fita cola castanha do meu pai, e portanto aquilo não ficava com bom aspecto, mas não guardei, com muita pena, não guardei nada disso. Mas tinha sempre esta enorme paixão pelos livros, pelas histórias, pelas narrativas, pelos autores. Tu és daquelas pessoas extraordinárias, não és o único, tive uma série de convidados que falaram disso, que se lembra com tanto carinho desta carrinha Citroën da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, que era uma bênção completamente para essa província. Muitas vezes era o único livro que tu tinhas por mês. Salvou uma vida. É engraçado isso. Eu tinha muito pouco contacto com os livros naquela altura. Só quando a tua tia traz o monte, não era quando ia... A minha tia, não, toda a gente deve ter uma tia de Lisboa, e eu também tenho. Eu tenho uma tia de Lisboa, os miúdos que não tinham diziam que tinham, para se armarem bons, mas eu tinha mesmo uma tia de Lisboa. E a minha tia ia para trás dos montes no Natal,
E, portanto, casada com o irmão da minha mãe, e paravam em Coimbra, passavam lá aquela noite, ali nos dias de véspera de Natal, e ela deixava-me sempre um presentinho de Natal, era um livro. E aquele livro tinha que me dar o ano todo. Foi quando eu descobri o meu primeiro caleidoscópio. Então tu leste de todas as maneiras. Li-o de muitas maneiras. Portanto, li um capítulo, alternava, de trás para a frente, rabiscava, sim, de todas as maneiras. É verdade. Talvez o mais grotesco nisto é que eu li o livro na primeira noite. Na primeira noite despachavas o presente de Natal, tinha o resto do então ano. Nos outros 364 dias. Tínhamos que... A escassez dá-nos esta possibilidade de sermos criativos, passarmos o tempo connosco próprios, não é? Às vezes é o que mais custa, é estarmos connosco próprios. E, portanto, nós tínhamos que... A escassez dá-nos esta possibilidade de nos reinventarmos, de olharmos para o tempo e para a vida de outra maneira. Então chegou um dia aquela vermelha da Citroën que dizia Fundação Calouste Gulbenkian. Calouste e Gulbenkian eram nomes impronunciáveis. Sim. Ninguém acertava naquilo. E era uma senhora de cabelos compridos, pretos, assim com os óculosinhos na ponta do nariz, que acompanhava o motorista, que eu nunca mais me esqueci, e que me salvaram a vida, porque entretanto horizontes. Eu ia para lá ver Mas para lá horas de antecedência para ser o primeiro a escolher. Tinha uma pequenina bicicleta, uma roda minúscula, a Síria, da marca Cirla. Cirla, isso. Vermelha. Com roda 20. Pronto. Eu encostava ao muro da capela e ela já estava domesticada, ficava sempre por ali à minha espera, só que eram horas, sabes porquê? Porque o tempo é diferente, corre de maneira diferente. E então o anúncio vinha no mês anterior, que é a que horas vem a carrinha, e o tempo vinha certinho, que é durante a tarde. Para mim, durante a tarde era a partir das 2 da tarde até às 7h30, quando a minha mãe começava aos gritos a chamar-me onde é que eu andava para ir jantar. Tu é que tu ias horas porque não sabias a que horas... E, portanto, eu ia para lá durante a tarde, às 2h, aliás, às 2 menos qualquer coisa. Estavas religiosamente. Quer chovesse, quer fizesse sol, eu estava lá, com a minha bicicletazita, e era o primeiro da fila. Porque assim podias escolher, e tu já às vezes sabias o que é que ias escolher, ou era uma descoberta para ti? Eu sabia com certo voyeurismo, porque via o que é que os outros tinham, então ficava a aguardar vez para os outros. Eles chegavam mais tarde e passavam-me à frente, eles deixavam um livro e eu entrava logo a seguir e trazia o livro para mim. Porque ninguém emprestava livros e poucos liam, mas toda a gente ia buscá-los. Embora os teus colegas achassem que tu apanhavas poesia, os teus amigos, é uma expressão muito engraçada. Era. E tu és um ávido leitor de jornais, continuas a ler muito no papel, tens aquela coisa do cheiro e do papel, como eu, e com o objeto livre. E os teus são muito bonitos, quero dizer isso. Obrigado. A Porta Editora acompanhou-te muito bem nesse aspecto. Ainda não chegaste ao leitor 2.0, como tu dizes, ainda não sou o leitor do futuro. Bom, mas sabes uma coisa, desde que eu sou um grande fã de Humberto Eco, e Humberto Eco era aquela pessoa que dizia que jamais se renderia às tecnologias, etc. Até que teve um problema num braço e teve que viajar e levar alguns livros e não tinha como levar. Então lá alguém lhe disse e o convenceu a dizer, é mais fácil. Um e-reader, sim. É mais fácil levares isso num tablet ou alguma coisa assim. E ele, a partir desse dia, rendeu-se. Custou-lhe admitir, mas depois numa entrevista deixou escapar. Bom, eu comecei. É claro, eu também leio. Mas sabes que os meus filhos ofereceram também ao fim. Eu adoro livros e continuo a ter livros, só tenho o problema do espaço, como tu sabes. Mas sabes que os meus filhos ofereceram-me no Natal há uns anos exatamente uma espécie de Kindle e de facto para férias ou para viagens eu levo. Porque antigamente ia de férias, é um saco com roupas e escova-dentes e cuecas e outro com livros. Era outro saco pesadíssimo. E agora, de facto, quando eu vou para férias, dá jeito. Aquela coisa, posso estar ali na cama, não incomodas ninguém, a luz, podes perguntar significados de palavras, eu leio muito nos originais, de línguas originais, significados de palavras, podes sublinhar à mesma. Eu de facto, converti um bocadinho só em viagens e em férias. Sim. Mas continuo a amar e acho que nunca vai acabar o objeto livre. Eu acho que não. Começa a ser cada vez mais Já se pensou que sim, mas não, hoje em dia... Não, uma leitura gourmet.
Sim. Não é? Que nós podemos experienciar, cheirar, às vezes a marca, a folha amarrotada, foi o vento na praia, foi enfim, aquelas coisas, não é? E no eu faço marginal e o assinalo. Eu também gosto de guardar coisitas dentro do livro, sim, coisas que me acontecem trazem durante memórias, o livro. Claro. Às vezes o talãozinho do café vai lá para dentro porque ficou como marcador aquelas férias todas. E, portanto, aquilo são memórias guardadas dentro de uma história. Tu passaste nós temos que ir aos teus livros, tu passaste pela música, por exemplo, estudaste guitarra, frequentaste o Conservatório de Música de Coimbra, tocaste em bares e discotecas até. Houve este apelo do jornalismo, tu és cronista ainda e foste jornalista no Diário de Coimbra, depois no Diário de Notícias, licenciaste, aliás, em jornalismo, né, na Universidade de Coimbra, no jornalismo escrito, foste grande repórter e já lembro-me que na última conversa que tivemos tu... falaste destes problemas, destas reportagens que te marcaram, como esta emboscada da polícia na Ponta Vermelha, e estamos a falar em Maputo, em Moçambique, como tu me disseste, que senti que o mundo me doía. E sobretudo no Bangladesh, onde também estiveste bastante doente, numa coisa, com a falta de água potável. Vim doente. E já do avião à vinda disseste, não, eu vou homenagear a minha avó Olímpia e vou-me dedicar-me, que era analfabeta, mas te marcou muito. É tão curioso isso. É a mulher da minha vida, é a minha avó. Era uma mulher... Era mãe do teu pai ou tua mãe? Do meu pai. Sim. Nunca conheci os meus avós maternos e a minha avó Olímpia foi sempre a minha figura afetiva no mundo. E, portanto, ainda hoje, ela já faleceu há muitos anos, ainda hoje... Recordas com carinho? Acho que não passa um único dia da minha vida sem me lembrar dela e sempre com muita emoção. Uma homenagem merecida. Uma mulher que ficou sempre com as sobras da vida. E isso dói-me muito também. Sim. Dói-me muito as pessoas frágeis. Apostas então ir para a academia? Não, eu vou deixar a grande reportagem. Vou-me dedicar à academia como homenagem a uma avó que era analfabeta e ainda por cima. É curioso isso. Sabes, porque ela na reta final da vida, sem saber que estava nessa reta final, porque foi uma doença, a minha avó decidiu aprender a ler e a escrever. Que giro. E não conseguiu concretizar. Esse sonho. E aquilo sempre me doeu muito, muito, muito. Uma mulher que sempre tinha vivido com as sobras da vida e depois chega ao fim e nem essas sobras lhe chegaram, não é? Nem as migalhas. Devias dedicar os teus livros todos à avó Olímpia. Todos, mas dedico tudo. Tudo claro é dedicado à minha avó. E sabes, e tudo, a minha bitola moral é sempre essa. Tomo sempre partido pelos mais fracos, olho para o mundo como aquele em que os mais fortes deviam proteger os mais fracos, os mais ricos deviam proteger os mais pobres. E portanto temos um mundo ao contrário. Sim, infelizmente, é verdade. Desconstruir isto tu, como pessoa, isto é o bom juízo em causa própria, mas como pessoa és assim, és uma pessoa generosa, és dado, gostas de cuidar e de ajudar os outros. Dizem Bruno. que sim, e de facto sinto-me muito... É uma missão de vida. Sinto-me constrangido em receber. Tens cara disso, sinto por acaso. Muito feliz quando... Quem é bom, e é uma qualidade tão em desuso hoje em dia. A bondade, a generosidade, não se fala muito disso, mas eu conheço pessoas com coração grande, com coração bom. Isso é tão bom, é tão bom exemplo, não é? Mas não se fala, o que interessa hoje é se apareces nas viagens em todo lado e estás no Instagram e se tens muita coisa. Não é muito a imagem que passa muito, não é muito a bondade, esses valores profundos da generosidade, a ajuda ao outro. A ética e a moral estão em desuso, vão sendo decapitadas face à velocidade hoje desta vida tão instantânea, tão veloz, tão abrupta, tão vertiginosa, e vai sendo decapitada, vai sendo relegada, vai sendo esquecida e outros valores vão tomando essa... Por isso tens de continuar a lutar. E não podes nunca desistir. A escrita, para mim, é uma forma de militância. É um ativismo, é uma militância cívica e desde que a descobri que não quero fazer outra coisa. Tão bom isso. Vou passar aqui, já que estamos aqui já nos teus livros, tu és também professor e és investigador. Vamos falar diretor da Fundação Enatel local, por exemplo. É engraçado, a tua tese de mestrado, o escândalo político em Portugal, já saiu em 2010, portanto já tem 15 anos, entre 91 e 93 e depois 2002, 2004. É a tua tese, editada pela Minerva, em Coimbra, é a tua tese de mestrado e, de facto, já nunca perdeste de vista estes três vetores, os políticos, os mídia e o público, e foi muito, isto é um escândalo,
baseia-se na tua especialização. Tu doutoraste e especializaste exatamente na divulgação e no impacto dos escândalos políticos, os vários tipos. Antes de fazer o mestrado já investigava, já investigava este tema, doutorei-me naturalmente neste tema, frequentando os vários fóruns internacionais sobre isto. É tão importante falar-se disto, estudar isto, aprofundar isto, sim. Para conhecer, para saber onde é que a gente pode atacar isto, não é? De facto, há muitos casos e muitos casinhos, há muita coisa. É um tema muito denso e precisamos eu pelo menos olho para ele, nunca como um fait divers, mas sempre como um fenómeno social, que nos ajuda a entender, sobretudo, estes 3 pilares fundamentais da democracia, que é a comunicação social, que é a justiça e que é a política. Claro. E são 3 pilares fundamentais, não significa que não possam existir outros, há com certeza, mas eu acho que estes são os fundamentais. Claro, são os fundamentais para podermos continuar uma vida em democracia. E as térmitas vão corroendo estes pilares. E nós estamos à beira de um abismo e a democracia está a definhar abruptamente. As pessoas já não têm paciência e estão a demonstrá-lo, não é? É claramente. Isso, e tu falas muito nisso neste livro. Estamos a desensibilizar-nos, estamos a anestesiar-nos, há um grande escândalo, mais um grande escândalo que se fala, deste autarca ou daquele não sei o que, as pessoas já se riem. E depois até os querem levar e querem votar neles, querem... É diferente isto, e então eu faço questão de dizer isto, do que uma pessoa cometeu um erro, pagou a sua dívida, foi presa, saiu. Eu dou sempre direito, acho que sim, as pessoas têm direito a renovar as suas vidas e a tentar fazer muito mais, quando são, noutras áreas, são pessoas muito competentes e são pessoas extraordinárias, mas tiveram aquele deslize, tiveram aquele problema, pronto, a ver resolvido e paga a sua dívida à sociedade, acho que devem ter direito a refazer a sua vida e tal. Isso é possível, não é? É muito interessante. Foi corrupto para sempre, ficou arredado da vida. Não, acho que se deve dar sempre. Tu disseste, foi corrupto, mas habitualmente as pessoas dizem é corrupto. Portanto, é uma coisa que achas que não se cura. As pessoas têm esta percepção. É um comportamento, não é? As pessoas têm esta percepção de que uma vez corrupto, para sempre a pessoa que fez corrupção é corrupto. Não se diz foi um corrupto. Habitualmente dizem isto. O que traduz também aquilo que as pessoas, intrinsecamente vão pensando sobre os políticos. Ao longo das minhas investigações, claro, vou fazendo vários inquéritos. E é invariável este sentido depreciativo que as pessoas têm, sobretudo da política. Eu penso muito nisto, a política... às vezes os grupos políticos não são muito diferentes daqueles grupos terroristas que, os grupos terroristas assassinam materialmente. Sim. Mas na política, tudo aquilo que eu observo são assassinatos de caráter, de matar a moral das pessoas, a ética das pessoas, com muita facilidade. E hoje, então, liga-se a ventoinha nas redes sociais e aquilo propaga. Sim. E é muito fácil. É um manancial de ódio, discurso de ódio. Exatamente. Anónimo, ainda por cima, grande parte são anónimos, é terrível. Mas isto vem também muito de dentro da política. E há um ataque na política, há um ataque que habitualmente vem de dentro do próprio grupo partidário. Assim, portanto, nós temos decadência total. E enquanto não mudarmos isto, vamos caminhando cada vez mais para o abismo. Eu acho que os candidatos presidenciais, aqui há dias perguntaram-me isso, deveriam assumir algo que os partidos não conseguem assumir, porque seria sempre em seu prejuízo, que é uma reforma eleitoral, para possibilitar que as pessoas possam chegar, através dos seus próprios méritos e não pelo pagamento de clientelas políticas e partidárias, chegar a uma função pública, ao serviço cívico e público, enfim, pelos seus próprios méritos. Hoje é muito fácil nós vermos a pessoa desempregada porque não foi eleita nas últimas eleições e nunca teve um percurso político. O que vai fazer? Bom, o partido arranja qualquer coisa, vai ser candidato a uma outra coisa qualquer ou nomeada. Sim.
e há um descrédito total. Sim. Portanto, nós deixamos de confiar no mérito, nós deixamos de confiar nas virtudes da democracia e é urgente olharmos para isto. E, portanto, o meu livro, este meu último ensaio, é também este apelo emergente. O teu inquérito que levaste a efeitos há alguns anos, no âmbito desta percepção do escândalo político, revelava que só 9% dos inquiridos dizem confiar na classe política. 69% mais de 2/3 achavam que sim, os políticos eram corruptos. É uma percepção. É impressionante. É uma percepção generalizada de uma classe. É óbvio, é preciso fazer aqui uma ressalva. Há políticos bons e políticos maus, tal como há médicos bons e médicos maus. Em todas as classes, claro. Mas há uma percepção generalizada. Sim. E a forma de atuação dos políticos e da vida política tem tido uma percepção muito nefasta. Muito bem, Bruno Paixão, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Bruno Paixão, ele é cronista, escritor, professor universitário e investigador, que se especializou na cobertura da corrupção e do escândalo político e traz-nos precisamente o seu último ensaio. Isto é um escândalo, como os escândalos na política degradaram a democracia. No fundo, é uma reflexão crítica sobre os bastidores da política, dos mídia e da justiça. Estamos a falar deste teu livro último, uma edição Ideias de Ler, é uma chancela da Porto Editora. Foi lançado, eu estive lá, no lançamento do teu livro, foi lançado na Feira do Livro de Lisboa, no dia 19, com a Rita Marrafa de Carvalho e o José Pacheco Pereira, lá estavam. Aborda, de facto, estas ligações política, justiça e mídia. Só para dizer que as tuas fontes têm a ver com estes 4 semanários generalistas, o Expresso, o Jornal, o Independente e o Sol, que depois foi o Nascer do Sol. E a janela temporal são estes 50 anos, entre o 25 de abril de 74 e o 25 de abril de 2024. E é por isso que aqui não está, por exemplo, os Spinum-Viras e essa coisa, porque já foram depois. Embora eu aborde na introdução. Ou as malas, ou os 9 casos dos deputados do Chega. Exatamente, os casos dos deputados do Chega. Aborda assim na introdução, sim. E a Spinum-Viva também. De facto, tu acompanhaste isto, de 5.200 edições analisadas, apuraste mais de 7.600 peças e conseguiste selecionar, porque estes escândalos e ir vendo quais foram, mas estas dezenas e dezenas e dezenas, e ias tomando nota e quanto tempo é que isto se prolongava nos jornais, o que é que se falava, e chegaste a um total de 153 casos. Portanto, em 50 anos de notícias, dos quais tiveste que selecionar 100, os 100 maiores, digamos assim. Portanto, isto é em cada 3, 2 em cada 3, quer dizer... E como é que isto é selecionado? Que critérios são estes? Não é, exatamente... Acertar em cada 3, houve um que teve que... Há um critério, claro, tem que que haver. Critério científico e académico. Desenvolvi com o Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra um algoritmo que mede a intensidade mediática. Nós chamamos-lhe a intensidade mediática, é aquilo que um caso propaga nos média. E tem... Criaram uma escala de intensidade mediática. E tem uma escala. E é através dessa escala que nós dizemos, esta escala, o valor deste escândalo nesta escala é superior ao outro. É uma escala que tem mais de 40 variáveis. E só uma é subjetiva, portanto, predominantemente 30, e muitas são absolutamente objetivas. Ou seja, o avaliador não tem nenhuma intervenção na escolha. E, portanto, chegamos aqui aos casos. E, portanto, os 100 casos. Poderia haver mais, hoje há muitos mais, poderia haver mais casos. Qualquer dia sai isto, é o escândalo 2, 2.0, eu acho, porque tu tens 50 de lado, e depois ainda vão haver, estão sempre a haver mais. No dia em que estava na gráfica, arrebentaram mais 2 ou 3, e depois houve eleições outra vez. Eu conto isto neste livro, é impressionante. Que é quando eu estava para fechar o livro, o meu editor disse-me, eu ainda tenho aqui uma semana, não vou conseguir ler já durante esta semana, estou a acabar a correção de um outro livro e depois começa o teu, mas queres-me enviar já? Disse, não, numa semana pode acontecer muita coisa, e de facto rebentou um escândalo durante essa semana, um escândalo de grande impacto. E portanto, quando me disseram no início da minha carreira, com alguma piada, alguém me disse,
Os teus colegas brincavam contigo com isso. Um investigador inglês dizia-me com muita piada: epá, o teu tema é espetacular, como é que eu não me lembrei dele? Porque trabalho nunca te há de faltar. Já eu não sei se posso dizer. Dizia-me ele. E ele tem toda a razão. Claro, nunca me falta trabalho. Nunca me falta trabalho. Mas sabes uma coisa? Diz. Aquilo que eu noto, até com muita pena, que quando lancei este livro... Bom, como fui jornalista político, eu conheço muitos políticos, alguns deles até visados, por isso eu trato com factualidade este livro. Sem juízo de valor. Não é um livro de voyeurismo. Não é condenatório, e começas por dizer isso. É um olhar tudo que eu estou aqui a escrever, não estou a acusar ninguém, não estou exatamente. É profundamente sério. Mas algumas pessoas afastaram-se. Aquelas pessoas, sabes, que nos iam lá pôr um like, etc., sempre que nós fazíamos qualquer coisa. Sentiram-se visados. E que nós recordávamos essas pessoas. Depois, basicamente a classe política desapareceu. Desapareceu da minha rede. Estás a mexer nos podres. Bruno, o que é que tu querias? E há um certo corporativismo. Claro, isso entristece muito. E tu, no fim, também falas disso. A questão das leis. Mudar as leis, o que é que se pode fazer? É muito importante o teu livro, não só porque faz este contexto, é duas coisas que eu gosto. Não só relembras esses casos, e a gente vai então, inclusive, eu lembro da Partex, há aqui uma série deles que tu falas aqui da Partex, 1990, quem não se lembra do Fax de Macau, do Carlos de Melancia, o Saco Azul do Fátima Felgueiras, o Avelino Ferreira Torres, os vários de Isaltino Moraes, a Casa Pia, Pitorado, o Freeport do José Sócrates. O José Sócrates é o campeão de audiências no teu hotel. Está com a licenciatura dele, está com o negócio da PT, quando ele quis calar quis que a PT comprasse a TVI, a licenciatura dele e a Operação Marquês, claro, está agora finalmente em julgamento. Tens muito aqui o caso das secretas, a licenciatura do Miguel Relvas, o caso EDP, os vistos gold, os submarinos do Paulo Portas, o BPN do Oliveira e Costa, o Braga Parques, as gêmeas as últimas, as gêmeas luso-brasileiras, o atropelamento na A6 do Eduardo Cabrita, do carro dele, a TAP, pronto, influencer, não é? O último que tu tens. Mas há uma coisa que eu gosto muito, faz este pequeno contexto de cada um, que é muito importante. Sim. É um registro para a memória, para a história, para ficar isto para a pessoa. O que é que isto? Lembro-me, houve qualquer coisa aí com as gêmeas, deixa cá ver. E vem aqui ao teu livro e encontra facilmente. Até visualmente está muito giro. Eu pretendo dar aqui um contributo enciclopédico. Com as capas dos jornais e tudo, fizeste bem. Sim, para que as pessoas possam... E dá as pistas no fim, que é muito importante. O que é, que eu gosto sempre de perguntar isto, e se não tivesses descrito, eu ia te perguntar como se pode combater isto. E tu fazes propostas. Haver o tal maior período de nojo para os autarcas de transição, para evitar que passem para empresas municipais assim que largam o cargo. O fim das portas giratórias dos políticos e magistrados. A regulamentação do lobby é uma coisa que já há na Europa e atrasa-se. Está sempre a ser atrasada cá. Mais cultura e educação cívica. As agendas dos decisores políticos serem públicas. Tu lanças uma série de pistas. Tu não limitas-te a anunciar e denunciar. Tu dizes, podíamos fazer isto que ficava melhor. Evitávamos tanta podridão desta, digamos assim. E é sobretudo por isso que eu tenho muito curioso esse lado esse passo que tu dás. Que tenho muita pena que os políticos, bem, felizmente o livro está a ser um sucesso, mas eu gostava muito de saber que os políticos liam isto, pelo menos a última parte, porque de facto tem pistas e estas pistas não reclamo nenhum tipo de autoria sobre elas, porque de bom grado as forneceria claro, obviamente, a quem quiser, portanto o livro é público. Mas é bonito e é importante dar esse passo, dizeres, olhem, isto é uma coisa que não está bem, as coisas, algumas se calhar mais simples que outras, que se poderiam fazer, mas de facto acho que vais lutar sempre com aquele, como tu dizes, o corporativismo político, fazer as leis, são os políticos que fazem as leis e portanto há de ser difícil implementar algumas destas. E apesar de alguma metamorfose que vai havendo ciclicamente na classe política, portanto os parlamentos não estão sempre iguais, vão entrando e saindo pessoas, mas apesar disso nós mantemos sempre na mesma, não há grandes, eu acho que não há 50 grandes anos, é o que estás a dizer. Sobretudo quando eu há bocadinho te dizia, eu acho que os candidatos presidenciais deviam, uma vez que os políticos não podem agir contra si próprios e há uma grande força corporativa entre a política, claro. Não alteram coisas. O que é que deviam fazer os candidatos presidenciais? O que é que deveriam fazer? Eu acho que deviam usar a sua magistratura de influência para colocar numa agenda obrigatória a reforma da justiça, que é tão urgente. Eu recordo uma das magistradas mais ouvidas em Portugal, que é a juíza Eliana Pinto,
ainda há pouco tempo deu uma entrevista maravilhosa em que diz, bom, nós precisamos de reformar, nós temos bons magistrados, mas é o sistema que não funciona, que não deixa, precisamos de mais meios, precisamos readequar. Ela diz isto até com grande ênfase, explicando, ela é uma excelente observadora do sistema de justiça, e portanto ela diz isto, eu adorei ler aquela entrevista, pensei, é mesmo isto, e acho que todos os políticos deviam ler Eliana Pinto, a juíza Eliana Pinto, e portanto acho que há muito a fazer, acabar de vez com este status quo que está a contaminar a paciência das pessoas, isso já se nota, de muitas maneiras, e também a corroer os pilares da democracia. Isso é preocupante. Contamina sempre a democracia, como tu fartas de dizer aqui neste teu livro. Contamina, e de facto falas dos podres da justiça. Também dizes que os escândalos permitem, de certa forma, uma regeneração da democracia. É uma frase perigosa, porque de facto minam a confiança na democracia, mas permite uma regeneração. Porquê? Eu acho que isso seria verdade se aprendesse alguma coisa com estas lições. Mas não sei. Sim. Quem me dera pensar nisso. Em Portugal, de facto, observando 50 anos de casos, nós podemos dizer que se aprende muito pouco com isso, ao contrário de outras, do que acontece noutros países. Eu recordo, por exemplo, os países nórdicos também têm escândalos. E tu falas nisso, incluindo o caso da Suécia. Então, está tudo aqui descrito. Sim, a Suécia tem a Mona Sahlin, que foi vice-primeira-ministra e que foi líder do PSD sueco. Tem aquele fantástico caso dos Toblerones, em que se descobriu depois, já vários anos depois dela ter sido vice-primeira-ministra, que... Era também moeda de troca, ela adorava Toblerones e também queria ser paga com... E era o Estado que pagava aquilo e outras compras. A questão é que ela demite-se logo, portanto, não empurra para a barriga e há uma regeneração. E os holofotes estão mais sobre aqueles casos. Também esta frase dos nórdicos, do Frank Casser e do Uwe Hartung, que diziam há algo de podre numa democracia sem escândalo. Mas sem escândalos. Porque os populismos investem muito naquela velha ideia de que durante a ditadura não havia escândalos. Era só o Alé Rose, e era só o Snu e o Sá Carneiro. De certa forma era verdade, não havia escândalos porque os média tinham boca, mas não tinham dentes para morder. Havia censura, não é? Não é? Claro. Tudo os barrava. Portanto, no lápis azul. A tua percepção é que, de facto, haveria o mesmo nível hoje? Eu diria que antes houve muito mais. Havia mais até? Havia mais. Só que era completamente abafado e, portanto, nunca se... Basta que qualquer pessoa interessada em saber mais sobre isto e sobre esta história visite, por exemplo, a Efêmera, do Pacheco Pereira, e vai encontrar o livro, aliás. Muitos casos. O José Pacheco Pereira... É extraordinário. Já me acompanha este meu tema há muitos anos. Curiosamente, foi uma fonte primordial para os teus trabalhos, claro. Lançou há 15 anos o meu primeiro e depois fomos acompanhando mutuamente. E acabou a lançar agora, mês passado, lançou este livro. E era inevitável. De facto, teve aquela expressão extraordinária sobre a censura que ele fez ali no edifício de Notícias. Isso. Incrível! O que ele revelou, e veio aqui falar sobre isso também. Aliás, eu vou ceder à Efêmera, combinei isso com ele, todo o meu espólio de muitos anos de investigação. Fazes bem. Portanto, boa, quem quiser mais tarde consultar todas as notícias, que são milhares, sobre escândalos políticos durante os 50 anos de democracia, não tem de ir ao outro lado, vai à Efêmera, elas em breve estarão lá disponíveis. Muito bem, estava a pensar que falámos da seleção destes casos, destes 100 casos, que começa, o primeiro é com o António de Spínola e este jornalista alemão, o Günther Wallerhoff, sobre as armas que ele teria a contratar para um golpe, presumível golpe de Estado em Portugal, até o último, em 2024, com estas suspeitas de corrupção na Madeira, cá está, que fizeram cair o Miguel Albuquerque e depois reforçou a sua eleição um bocadinho, já falámos disso um bocadinho. É cíclico. Estas questões, o teu livro procura resolver isto. Porquê é que sem jornalistas nunca haveria escândalos? Será que sem jornalistas não haveriam escândalos? Será que as pessoas ainda se indignam? Como é que dizia a Simone de Beauvoir, que é que ela dizia?
A Simone de Beauvoir dizia que o mais escandaloso nos escândalos é que as pessoas já não se escandalizem com eles. É extraordinário, tem toda a razão, não é? Por que razão é que adoramos as gafes? Perguntas que tu falas aqui. Que tipo de escândalo político existe? Há este, não é? O financeiro, há o sexual, há o político e há o de conduta, não é? Todos são políticos, portanto há o escândalo de poder, que é o mais proeminente, aquele que decorre do exercício direto do político. Há o escândalo financeiro, aquele que não decorre diretamente, mas dou como exemplo as fugas aos impostos, que fizeram cair vários ministros, etc. Há o sexual, ou conjugal. A Casa Pia, o do Sá Carneiro e a SNU, por exemplo. E depois há um de conduta, que acrescento digamos que à liturgia, que vai sendo praticada internacionalmente na catalogação de escândalos, que é o de conduta. E a conduta é, por exemplo, o caso das malas. Teve um impacto. Teve um impacto. Ou Duarte Lima, suspeito de homicídio. Ou um homicídio. Sim. Ou um plágio. Sim. Ou uma falsa licenciatura. Portanto, Exato. esses casos não podem ficar de fora, até porque representam mais de 10% dos casos em Portugal. 67,3% são de poder, 17% financeiros, 13,7% de conduta e só 2% de índole sexual. Vá lá. Tem muito que ver também esta baixa percentagem. Tem muito que ver, ao contrário dos países anglo-saxónicos, que nós não temos uma cultura tão tabloidista assim. Exato. Hoje vamos tendo mais. Sim. Hoje vamos tendo mais. A necessidade de audiências vai porque o escândalo vende, não é? É uma coisa que também analisas no teu livro. O escândalo vende, mantém uma edição mais sexy. Sim. Não é? As pessoas gostam disso, prendem-se a isso. Agora, a boa notícia não vende. Nós não temos... Não temos a cultura da boa notícia. Uma grande cultura de cobertura de escândalos conjugais ou sexuais. Nunca tivemos. Os jornalistas sempre existiram, sempre passaram ao lado. Não significa que não saibam. Significa que não é assunto. E eu revejo muito nisso. Sim. Não somos o único caso, nós temos também o caso francês, é também assim. Mas depois eu lembro do Sarkozy e a Carla Bruni, por exemplo, uma coisa quando foi a Inglaterra. Mitterrand, que tinha a sua filha a viver num... É verdade. A sua filha de uma relação extraconjugal a viver numa casa do Estado, com segurança. Exatamente. E nunca houve uma cobertura, a não ser depois dele morrer. Tu até falas da SNU e do Sá Carneiro, que até dizias que até o Mário Soares mandava umas bocas indiretas, não era? É uma história muito engraçada, sabes? O Mário Soares foi a um comício a Faro e começou o seu discurso afrontando: aqui estamos nós, com as nossas mulheres legítimas. Pronto. Era uma boca indireta para... Mas os jornalistas não pegaram nisso, e bem, e muito bem. E depois houve muitas outras. Eu também me recordo do Congresso das Mil Mulheres, numas legislativas que opuseram o José Sócrates ao Pedro Santana Lopes. E o Santana Lopes vai a Braga ao chamado Congresso das Mil Mulheres e começa também o discurso a afrontar: eu sinto muito bem no vosso colo, já outros candidatos sentem-se a alegar a homossexualidade do José Sócrates. Sim, e nunca teve repercussão, a não ser num ou noutro editorial. Eu lembro-me que o José Manuel Fernandes fez um editorial belíssimo sobre isso, claro, acusando o Pedro Santana Lopes. Ele dizia Pedro Santana Lopes no Pedro Santana Lopes de sempre. Era o que ele dizia no editorial do Público, na altura. E, portanto, temos muitos casos, mas nunca foram cobertos pelos jornalistas. Sim. E bem, porque é um tema que é pouco interessante. Mas hoje começamos a resvalar para esta cultura mais sensacionalista, mais voyeurista, mais cor-de-rosa. As redes sociais também ajudam, mas vê... as redes sociais vão sendo fonte também dos jornalistas. Sim. Que é uma coisa que... Bem ou mal. Que é uma coisa... É uma ferramenta, pode ser bem usada, mas também pode ser mal, não é? E há muito discurso de ódio e muita coisa, infelizmente, que graça por aí. Anónimo, que ainda para mim é o pior, é ser anónimo. Também faz aqui um levantamento, estamos a falar por alto, as pessoas já sabem que assuntos é que estão, já nomeei uma série deles. A duração média dos escândalos também é um ponto engraçado, que podem durar desde pequenos dias, foi uma coisa que tu constataste, a estudar estes 7 mil e tal casos, desde poucos dias até anos. E a média são 4 anos, 8 meses e 22 dias. Isto é, em média, há 1725 dias de notícias até um caso morrer. E que ao acabar nunca morrem, ficam em stand-by nos mídias, como tu dizes. Escreves aqui até o dia em que vai-se relembrar, se for preciso. Hoje os casos já não prescrevem, ficam num repositório infinito que é a internet.
e não prescrevem por isso, não é? Sim. E este fenómeno de visibilidade é que mudou, basicamente, desde os últimos 15 anos para cá, veio mudar radicalmente. É um fenómeno mediático, dizes tu. O escândalo não tem nada a ver com se é verdade ou se é mentira. É um fenómeno mediático. É um fenómeno mediático. É a tua conclusão aqui também, é engraçado. Tu analisas isto mesmo a fundo, que é muito curioso. E falas muito desta ligação autárquica, que é muito interessante. Este Isaltino Moraes, a Fátima Felgueiras, o Avelino, o Valentim Loureiro. Falas muito destes casos, que alcançaram bons resultados, mesmo estando envolvidos em processos judiciais na altura. E tu lembras-te o caso logo do Ademar de Barros, que já foi, meu Deus, isto tem 70 anos, há quase 70 anos, que era o candidato a prefeito de São Paulo. O que é que as pessoas diziam? Ele tinha sido governador do Estado de São Paulo. Foi um governador extraordinário porque foi ele que fez a grande reforma da indústria. Foi um grande autarca. Grande governador. Naquele Estado gigante do Brasil, que é 2 vezes e meia a 3 vezes maior que Portugal. Teve várias acusações de corrupção, mesmo assim. Mas sempre com muitos rumores de corrupção. Então os seus apoiantes, para justificarem a manutenção do apoio, diziam, em 1957, quando ele se candidata a prefeito de São Paulo, diziam: o Ademar rouba, mas faz. Rouba, mas faz. É daqui que vem a expressão que nós hoje utilizamos. Exato. E há muitos casos onde isto se encaixa aqui. Há alguns casos, como sabes. Sim. O que é incrível. Muito bem. E outra coisa que aqui explicas, e eu depois estive a ler com cuidado, porque explicas isso, não concordas com a ideia que os escândalos rebentam, sobretudo em cima das campanhas eleitorais. É outra coisa, outra conclusão que tu chegas, nós estamos a terminar, mas é uma coisa que tu também descobres. Não. Em 153 casos, só 19 deflagraram nos 6 meses antes das eleições legislativas. É uma constatação factual. Mas nas autárquicas o dobro, pronto. Sim. 39 nos 6 meses antes das eleições. Sim, ou seja, na imprensa nacional, mas dá muita não falo da imprensa local. Aparecem agora com isto do Primeiro-Ministro ou do Pedro Nuno Santos, logo antes que iam ser as eleições, mesmo para mandar abaixo e tu dizes, não, isso pode acontecer, não é necessariamente, vamos apontar quando é que vamos revelar isto, logo antes, para ele perder. E tu dizes que não, porque os timings da política não são os mesmos. Os jornalistas vão mantendo um certo escudo que vai blindando o aparecimento de casos oportunísticos. Coisa diferente é quando a própria justiça quer intervir na política e lança os casos, imediatiza os casos e vai vazando no colo de alguns jornalistas os casos para aparecerem. Essas fugas, tu insurges-te muito contra isso, e vê-se o teu tom, insurges-te muito contra isso, essas falhas na justiça, essas coisas que transpiram cá para fora e nunca deviam ter. Mas cá está, as esposas da justiça, a gente também vai se apercebendo e vai... A justiça manda estes casos cá para fora e vai cozinhando estes casos. E nós precisamos de civicamente nos perguntar porquê. É para lançar aqui este alarmismo. Claro que tudo isto é muito pernicioso, mas transforma a justiça numa coisa que não deve, que é, em vez de haver presumíveis inocentes, passa nas redes sociais e na cidadania coletiva a haver presumíveis culpados. Exatamente, isso, o perigo do julgamento em praça pública é sempre mau, é sempre perigoso. Bruno Paixão, não temos tempo para mais, mas deixo aqui esta dica, ideias de ler, uma chancela da Porta Editora. Isto é um escândalo, como os escândalos na política degradaram a democracia, esta nova edição, este novo ensaio. Ficamos à espera que nos venhas falar. Na próxima vez será outro ensaio deste género, Bruno, ou vem mais um romance aí a caminho? Olha, vem outro romance a caminho, ainda não comecei a escrever, mas estou a Já tens a ideia toda na cabeça? Discutia hoje, e vais-te retirar para a tua pouca terra para... Com o meu editor, o Vítor Gonçalves, o fantástico Vítor Gonçalves. Ficamos à espera disso e vais depois conversar sobre a tua ficção. Tem pena não ter falado mais do teu segundo livro, os 30 Nomes de Deus, mas vamos deixar isso para o teu próximo livro então, em que vais falar da tua ficção também, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Até sempre.